seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus amigos, vamos ter um encontro de fé em nome de Jesus para resolver problemas. Se Deus o trouxe aqui, Ele tem um propósito. Primeiro, Ele quer visitar o seu coração, quer se revelar a você, quer mostrar o que está faltando para você fazer, e isso você vai aprender pela palavra, e depois Ele quer operar na sua vida. Então, onde quer que você esteja nos assistindo, fique conosco aqui, porque Deus tem algo grande a fazer. Eu queria que vocês ficassem de pé, porque eu estou iniciando o culto esses dias, orando para Deus me dirigir e dirigir a você. Nós temos que nos encontrar em nome de Jesus, concordar. E esse concordar tem que ser pelo Espírito de Deus, não pela vontade do homem. Então feche os olhos. Pai, nós aprendemos na Tua palavra que o Senhor não recebe glórias que vêm do homem e nem aceita humano testemunho. Quando dois de nós concordamos a ser qualquer coisa pedirmos, o Senhor vai dar a bênção. Mas esse concordar não é um concordar humano, em que a gente se apieda do outro e diz, eu vou concordar com você, eu vou lhe ajudar. Aí não vai acontecer nada, porque sem Jesus nada podemos fazer. Mas nós queremos fazer, Pai, queremos ver o povo liberto, o povo abençoado, o povo crescendo na graça, as pessoas aprendendo a Te servir, a Te amar, descobrindo quem elas são em Cristo e dessa maneira saindo daqui hoje para vencer todas as batalhas da vida. Em nome de Jesus eu peço, Pai, usa-nos poderosamente, que a Tua unção paire sobre a nossa vida, que nós sejamos encharcados com a Tua presença e que aquela obra do maligno que está atrapalhando esta vida, às vezes, ó Deus, não é uma coisa tão grande, mas muitas vezes é muito grande, e Deus, seja pequeno ou grande, venha destruir hoje, venha desfazer, levanta-nos, ó Deus, para que nós possamos assumir o nosso lugar em Cristo e assim sairmos vitoriosos. É a minha oração, é o meu pedido e eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho, deixa eu pedir para colocar para você o testemunho lá de Santo Amaro. Eu fiz uma reunião semana anterior aí em Santo Amaro e foi muito abençoada. Roda para mim o que aconteceu lá em Santo Amaro, por favor. A caravana de fé chega à igreja de Santo Amaro para uma reunião poderosa. É tempo de vencer. Hoje é dia do diabo perder e sempre perder em nome de Jesus. E você vencer e sempre vencer em nome de Jesus. As orações da fé são um despertar do povo para determinar a saída do mal em nome de Jesus. É cada milagre lindo que a gente ouve. Eu só levantava o braço, eu não penteava o cabelo, doía aqui tudo. Não doía, não podia pentear o cabelo? Eu gostava de orar de braço para cima, mas só chegava até aqui. Só chegava assim? Esse chegava, esse não. Então levanta os dois agora. Ah, que coisa bonita, pessoal. Não estava conseguindo mesmo, de verdade. Inclusive eu estava com salompa, hoje aqui também, e agora eu estou conseguindo, olha. Tá livre agora. Eu estava sentindo uma dor muito forte no meu braço, já há 2 semanas, e eu não conseguia virar o braço assim para trás, pentear o cabelo. E agora? Agora, graças a Deus, fui curada. Você sabe por que a pessoa consegue? É porque ela crê naquilo que Deus falou. Também doía muito, missionário, aqui no ombro, né? E meu braço ficava tudo dormente de manhã cedo. De manhã. E agora sumiu tudo? Sumiu. E o senhor, amigo? Meu braço e a coluna também. Eu cheguei aqui arrastando a perna. Ah, é? Já ficou bom da perna? Foi bom da perna, do braço e da coluna também, graças a Deus. Já ficou bom da perna? Vai aqui no corredor aqui, para o pessoal ver o senhor aqui. Olha, levanta o braço agora. Vira para o povo e levanta para eles verem. Como é que o senhor chegou andando aqui? Imita, que a câmera vai mostrar. Assim, imita. Agora anda normal, agora anda normal. Oh, glória a Deus, que bonito.
Há 27 anos que eu tenho artrose nos 2 joelhos, eu com 50 anos, o médico falava que eu não ia andar mais, que era a idade, e agora eu estou com 75 e agora eu estou bem. Como é que você estava andando quando chegou aqui? Com o joelho travado. Imita como é que foi. Eu vim devagarinho assim. Agora, Hilária, anda normal agora. E a Hilária foi curada, oh, glória a Deus. Curou meu joelho, meus braços. Quanto tempo você vem sofrendo? 30 anos já. Como é que você estava andando? Assim, andando assim, com as pernas assim. Assim? É. Dona Aparecida, anda normal agora, em nome de Jesus? E a Aparecida foi curada por Jesus. O que a senhora sofria? Eu ando aqui, desde aqui, da bacia até os... Quanto tempo tem isso? 30 anos. Só tem coisa grande aqui, pessoal. Dona Alzira, como é que a senhora chegou andando aqui? Cheguei assim. Assim? É. Dona Alzira, então anda nesse nome glorioso aí. E a Alzira foi curada por Jesus. Oh, glória a Deus. Nós ficamos felizes em poder te mostrar como alguns irmãos estão antes da reunião começar, como aconteceu com esta irmã. Tem 6 meses que eu sinto uma dor muito forte no braço direito, inchando as mãos. Já fiz ultrassom, acusou tendinite crônica. Hoje eu falei, Senhor Jesus, eu estou indo buscar a minha cura, a minha bênção. Eu vou levar porque eu creio no poder que há no Deus vivo. E você pode ver que o poder de Deus é real. A senhora era o que a senhora tinha? Tendinite crônica, mencionada. Na mão? Na mão. Só não abria e fechava? Estava travado meus dedos quando eu entrei aqui. E agora está abrindo? Está mexendo. Oh, glória a Deus. Quando eu entrei dentro da igreja, você me parou e perguntou, eu contei, né? Aí eu entrei naquela fé, eu falei, eu vou ser curada na primeira oração que o missionário fazer. Aí meu braço, há mais de 6 meses, eu não conseguia fazer assim, ó. E já tem 5, 6 meses que eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Tempo que eu não faço isso. Depois desses 6 meses, essa é a primeira vez. E agora eu subo, ó, eu dobro o braço, todo quanto é posição e não dói. Viva essa realidade. Apegue-se a Jesus, só Ele pode transformar a sua história. Com Jesus é tudo diferente, pessoal. Só tem coisa boa. Efésios capítulo 4, do versículo 29 em diante. Tem aqui alguns conselhos do Espírito Santo que nós vamos estudar agora. Ele diz o seguinte, 4:29, Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe, missionário? Palavrão, também é. Mas é aquela palavra que você é usado pelo diabo para prejudicar uma pessoa e até você mesmo. Para mim não tem jeito, eu sou sempre assim e vou continuar sendo. Isso é uma palavra imunda aos olhos de Deus. Você não pode falar isso. Não. Com a graça de Deus eu vou ser curado disso. Você não nasceu desse jeito. Ainda que você tivesse nascido, poderia ser um problema lá no ventre materno, mas Deus cura esses problemas congênitos. A gente não pode deixar o diabo colocar a conversa dele na nossa boca e às vezes falando para uma pessoa, vou falar a verdade, você não tem jeito não. Você nasceu desse jeito e vai ser amarrado, em nome de Jesus. Deus quer todo mundo igual. Nós somos exatamente iguais e não devemos deixar o demônio nos enganar com essa história que não tem jeito. Então, não saia da vossa boca nenhuma só, hein? Nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Se você não tem uma palavra bíblica que Deus tem falado com você e deveria ter, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a pedir, Pai, o pão nosso cada dia dai-nos hoje. É para a gente pedir esse pão e ir buscar. Deus, eu vou abrir a Bíblia agora e eu queria que o Senhor falasse comigo. Que o Senhor me dirigisse uma passagem que vai me fazer bem, que vai me ajudar a te amar mais, te honrar mais, receber a libertação. E você abre então e vai lendo, oh meu Deus, muito obrigado. Aí você encontra uma pessoa e a pessoa lhe conta um caso, está sofrendo. Deixa eu falar com você, o que Deus já falou comigo hoje? Deus fala com você? Sempre quando eu leio a Bíblia. A palavra parece que salta aos meus olhos e aí eu pego aquela revelação, oro e acontece. Deus falou isso. E eu não entendi que para mim não precisava. Mas pode ser para você. E eu vou unir a minha fé com a sua. Eu vou orar. Deus vai lhe dar essa bênção agora. Você crê? Creio. Ora, faz o que não podia fazer. E você vai ver que Deus lhe usa. Porque aquele que está em Cristo, e
e as palavras de Cristo estão nele, pode pedir tudo o que quiser, que lhe será feito. É João 15:7. Então vamos fazer isso. Jesus, eu quero estar no Senhor, para que quando eu orar, eu não perca a minha oração, para que o Senhor me honre, porque eu quero lhe honrar. E que mais que Jesus, o Senhor Deus aqui? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós entristecemos de várias maneiras. Entristecemos o Espírito Santo quando deixamos que o mal venha para a nossa alma e pensamos nas coisas erradas. Entristecemos quando falamos coisas erradas. Entristecemos quando tomamos decisão do coração que não vieram de Deus. Ainda nem falamos, mas dizendo para nós, eu sei o que eu vou fazer. Não, eu não sei. Eu vou colocar diante de Deus. Senhor Deus, me dá a direção. Porque Jesus disse que Ele foi nos dado para nos conduzir em toda a verdade. Já pensou? Você está num trabalho e vai trabalhar, e toda vez que vai trabalhar, um colega faz seu trabalho. Você está me entristecendo, o patrão vai mandar eu embora. Isso aqui é minha missão. Não, eu estou fazendo. Não está certo, não, o que é meu eu faço eu, você faz o seu. O Espírito Santo tem um trabalho em nós, que é nos guiar em toda a verdade. Mas se nós não abrimos a Bíblia, se entendemos, não assumimos, meu irmão, o que Deus lhe revelar, você deve se fechar para tudo e dizer, eu vou fazer isso. Mas custa o preço que custar. Eu vou fazer essa coisa acontecer, porque Ele revelou. O Espírito Santo que lhe ensinou isso, aquele que abriu o caminho para você, Ele é poderoso para terminar o caminho. Começou a boa obra e vai terminar. Então você não pode entristecê-lo, ao contrário, Pai, fala comigo. Mas você é louco, você está crendo nisso? Não, eu estou bem de cabeça, por isso que eu creio. Louco está quem não crê, e eu vou provar que isso é verdade. Não é da cabeça que você inventou. Você aprendeu pela palavra, é seu, e você não entristeça o Espírito Santo. Aí no versículo 31 ele diz, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Nós não podemos ter essa conversa. Se tem uma amiga, um amigo que vem conversar umas coisas, vamos parar com esse assunto? Então, não quero saber disso. Tudo que tiver elencado aqui, ou que pertence a esse grupo, sai fora disso. E o que eu tenho que fazer antes, em vez de fazer isso? Sede uns para com os outros benignos, pessoas bondosas, de caráter. O que mais? Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Acabou. Você vai ter muito sucesso na vida fazendo isso. Nós estamos todo dia, esses dias agora, trazendo o Tiago Pérez aqui, que está lançando o disco dele, que diga-se de passagem, olha que disco abençoado. Tiago, esse povo aqui, eu conheço esse povo, ele gosta de cantar abrindo o coração. Aquela música que você fala que vai chegar lá. Eu vou chegar lá. Vai chegar, eu também vou chegar. Eu quero que você chegue. Ela começa assim, meio morna, mas é só para poder melhorar aqui, fazer um exercício nas cordas vocais. Depois, quando ele abrir o vozeirão, você abre junto também. A letra vai passar aqui, porque você está caminhando para chegar mais perto do Senhor. Não pare não, você vai conseguir. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas? Estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto, e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa que estou a esperar. Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. Avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar.
caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. E eu avançando não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Não dá pra voltar, estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou. Você está tão perto, meu amado, pertinho de Deus. Você vai chegar na presença dele aonde ele quer e aonde ele tem preparado para a sua vida. Eu vou avançando e não penso em parar. E eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. E eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Glória a Deus. Proponha, eu também vou chegar, missionário. Vou chegar exatamente onde que Deus quer que eu chegue. E onde Deus quer que você chegue? Onde Ele estabeleceu, você sabe, só você que sabe. Você sabe exatamente quanto está faltando, porque você não sente completo. A hora que você chegar, cheguei. Agora, vou fazer isso. E tomara que você chegue hoje. Qual é a posição que Deus quer? A posição de combate. Onde você vai usar o nome dEle para tomar posse da sua bênção. E se você não fraquejar, não desanimar, você vai conseguir em nome de Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo, usado aqui pelo Espírito Santo, ele fala algumas coisas a respeito dele, porque Deus o levou até o terceiro céu. E lá ele ouviu coisas que, palavras inefáveis, está no versículo 4, que o homem não é lícito falar. Aí ele explica algumas coisas. De um assim me gloriarei, versículo 5. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ele estava falando porque havia uma disputa lá na igreja de Corinto. O pessoal fala até que era uma igreja muito carnal, pessoas assim que só pensavam nelas, disputas. E ele então estava explicando, se ele tivesse que gloriar, é gloriar nele, porque ele foi elevado até o terceiro céu, mas não iria fazer isso, a não ser nas fraquezas dele. Aí ele explica o que eu quero que você entenda. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, idiota, bobo, porque direi a verdade. Então, quando é verdade, não há erro nenhum. Não, Deus me levou, Deus me fez ouvir. E se realmente foi verdade.
Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Isso aqui é um perigo que muitas pessoas têm de idolatrar a pessoa que é usada por Deus. E quem é usado por Deus é exatamente igual a você. Você não tem que ficar fazendo um louvor a essa pessoa, uma propaganda dela, considerando-a como se fosse pessoa até de outro mundo. Não tem nada disso. É igualzinha. E ele disse, porque se eu quiser gloriar-me, não serei nesto, porque direi a verdade, mas deixo isso. O que ele estava declarando? Para que ninguém cuide de mim, por isso ele estava declarando aquele fato, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aquilo que você vê na pessoa é o que Deus lhe mostra. Não é aquilo que a sua mente fica divagando. Não, porque se ele fez isso, é porque é tudo mentira. É o que você vê no ser humano, é o que essa pessoa é. Então ele cuidava, ele se preocupava e se esforçava para que nele ninguém visse outra coisa, mas o que em mim vê e ouve. Aí ele diz outra coisa importante aqui. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, que foram muitas coisas que ele ouviu, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Esse mensageiro não era uma doença, era na carne, no físico, a perseguição que ele sofria. Entravam na cidade, faziam um trabalho grande, os judeus se levantavam a perseguição, e às vezes era expulso da cidade. Uma vez ele foi até apedrejado, deixado como morto. Outras vezes levou chibatadas, chicotadas, e foi fustigado com varas em praça pública. Qual crime? Pregar o evangelho. Então se vê que as pessoas do mundo têm os mais diversos conceitos diferentes sobre aquele que é usado por Deus. E nós não devemos ter nenhum a não ser que ele é homem de Deus. Às vezes usam para o mal, espalham uma notícia mentirosa, como daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso, e a pessoa fica com caráter manchado. O que interessa é a palavra de Deus. Claro, se a pessoa realmente está no erro, ela não tem condições de estar à frente pregando. Mas nós devemos orar a Deus para Deus poder mostrar e nos orientar. Aí ele disse, o que foi dado para que não se exaltasse, um mensageiro de Satanás. Havia um demônio que o acompanhava nas campanhas. E era esse demônio que levantava as pessoas como Paulo. Porque senão ele poderia se exaltar. Foi muito que foi dado a ele. Quem quer muito tem que prestar atenção. Vai ter alguns problemas aí para poder não se exaltar e não se perder. Então é melhor ter o que Deus está dando. Se ele quiser dar mais, ele vai dar graça também. Mas ficar orando agora desesperado, tem que ser assim, nunca faça isso. Já teve religião que se formou porque o cidadão não conformava com o que estava na Bíblia. E queria saber o que não estava. O que não estava na Bíblia não é para o homem. E ele orava, até que apareceu um anjo no formato de um sol, e o outro no formato de uma lua, e o de um sol dizia, esse é o meu filho amado. Aí ele ouvia, repetindo a palavra de Deus. E ele acreditou e fundou uma porção de doutrina que não tem pé nem cabeça e que desviou tanta gente da palavra de Deus. Para que eu não me exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes Deus nos deixa passar um período de fraqueza, em que parece que nós não vamos conseguir. Continue firme. Fiel ao Senhor, e você vai ver que Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Que Ele nunca nos deixa e jamais nos abandona. Que Ele está sempre do nosso lado para nos ajudar e fazer a vontade dEle. E hoje Ele quer fazer isso por nós. Deixa eu orar agora com você em nome de Jesus. Pai, que ninguém veja em nenhum homem de Deus, em nenhuma pessoa que é de Deus, ou minha mulher, além daquilo que vê e observa.
para que ele não seja usado pelo demônio, divagando em coisas que não existem, ora condenando, ora glorificando, duas atitudes erradas. Pai, nós oramos para o Senhor preservar os que são teus, guardá-los, protegê-los, e nós amarramos agora todo o mal que perturba quem está orando conosco. Oh meu Deus, seja agora amarrada essa força maligna, seja agora destruída toda a obra que o diabo fez nessa vida, e essa pessoa se levante para ser verdadeiramente uma bênção. Em o nome de Jesus. Amém. Eu queria orar agora aqui, sentir, por pessoas que estão com dores aqui na cintura para baixo, principalmente para a perna esquerda, às vezes desce para a direita também. Missionário, parece que tem hora que meus ossos estão fora do lugar, eu fico com medo até de ficar paralítico, mas dói muito. Você tem problema aqui na cintura para baixo aqui? Fica de pé que eu vou orar com você em nome de Jesus. Mas não demora a ficar não. Quem tem fé já se colocou de pé. Você em casa faça a mesma coisa, essa é a oração especial. Creia, Deus não falou comigo à toa, Ele quer lhe abençoar. E você que tem no braço também, aproveita e pega essa bênção aí. Pai, eu venho diante de Ti orar por essas pessoas que têm problema nas cinturas, ó Deus. Aqui no final da coluna, passando para o quadril e descendo pela perna esquerda, e que está doendo agora. E tem hora que a coisa fica tão séria que ocorre no coração da pessoa que ela pode ficar paralítica. Tudo isso é obra do diabo, Pai. Nós já fomos curados pelas feridas de Jesus. Então eu peço agora, venha com o teu fogo que consome, consumir esse mal. E esse espírito maligno há de sair. Eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu. Em o nome do Senhor Jesus. Eu paraliso agora essa ação maligna que está em todas essas vidas. E eu digo a todos esses espíritos malignos, saiam agora. Eu estou mandando, é agora. Peguem todos os males que vocês colocaram e soltem essas pessoas. Saiam do quadril, da coluna, dos nervos que passam aí, ou seja o que for. Eu estou mandando agora, e desse braço também que está com essa dor. Saia e não permaneça mais e nem volte, em nome do Senhor Jesus. E você diz amém. Agora olha para mim, faz o que você não podia fazer. Não tenha medo não. Ah, missionário, eu estou até com medo de fazer. Me dá 2 minutos que Deus vai curar, né? É como o doutor, deu a injeção, ele pede um pouquinho para Deus operar. Então, faz agora o que você não podia fazer. Tosse com tosse aí, retorce. Ô missionário, sumiu. Aqui sumiu, missionário, estava doendo. Quem é que sumiu? Levanta a mão assim em nome de Jesus. Ih, já tem muita gente, me dá 5 pessoas aí. Você foi o quê, irmã? Missionário, eu estava com a dor nessa perna aqui e doendo aqui. Meu braço, que à noite eu não consegui dormir com o braço doendo. Mas agora sumiu tudo. Oh, glória a Deus, que coisa bonita. Você foi o quê, irmã? Foi uma dor no cotovelo, missionário. Saiu agora? Saiu, amém. Graças a Deus. E essa irmã foi o quê? Eu estou aqui, por uma graça do Senhor Jesus. Venho de longe, mas vim atrás da bênção e Jesus vai me dar, porque eu confio nele. Não, só não foi curada ainda? Não foi curada? Estou curada em nome de Jesus. Ela tem câncer, mas ela veio e está curada já, em nome de Jesus. Ela assume isso aí. Depois do final, tudo só conta para nós, principalmente quando o doutor testificar. Vamos ver agora, você lá foi o quê? Queimou nas varizes, missionário. Senti a cura agora, nesse instante. Sentiu agora? Senti. Glória a Deus. Quem mais em nome de Jesus? Não tenha o menor medo, o menor acanhamento, porque se Deus deu a bênção, é para você receber agora. Ali foi o que, irmã? Eu, há meses atrás, tinha deslocado o cotovelo, continuava doendo, agora não dói mais. Oh, glória a Deus, obrigado. Você, amiga? Na panturrilha do pé, missionário. Não vim sem aguentar, agora já passou, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem mais? Ali atrás foi o quê? Eu aqui, a minha perna foi quebrada em 3 lugares e eu não consigo mais abaixar. A senhora já se abaixou agora? Consegui. Conseguiu? Consegui, em nome de Jesus. Quanto tempo faz que a senhora quebrou essa perna?
7 meses. Tá bom, glória a Deus, obrigado. Ali foi o quê? Missionário, eu estava com dor nos quadris, como o senhor falou, mas depois que o senhor orou, passou. Passou, glória a Deus. Você foi o quê, amiga? O meu braço que tá aqui foi quebrado, estava com platina aqui na minha mão. E eu preciso de uma bênção. E também preciso de bênção da minha audição, que está muito fraca. Depois nós vamos orar. Agora é contar testemunho. Vai ter outra oração depois. Você foi o quê? Eu é artrose e me dói muito assim as cadeiras, as Saiu pernas, agora? o joelho. Saiu, graças a Deus. Amém. Tem mais alguém que foi curado agora? Aqui, tem uma irmã aqui. Não falha não, porque se Deus fez a bênção, é para você receber. Deixa o irmão passar aí agora. Cuidado que o pé dele é 44 bicular. O que foi, irmã? Eu cheguei aqui com o braço que eu não estava nem mexendo direito. Agora eu estou mexendo. Ainda dói um pouquinho, mas bem pouquinho. Mas melhorou já bastante. Bastante, glória a Deus. O que foi aí, irmão? Ele está falando comigo? É, contigo mesmo. Pode falar. É a perna esquerda minha. É uma história longa, mas se eu for contar, eu não saio daqui, nem ninguém. E eu consegui vir hoje para a igreja sem puxar pela perna. Então Deus já abençoou desde casa. Mas eu não sabia, soube agora. Soube agora, então tá bom. Deixa eu fazer a oração. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor já abençoou. Eu declaro que não pode mal voltar, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora à novela da vida real, por favor. Tive problemas com álcool, com drogas, com uma vida muito dissoluta. Sempre mal acompanhado e fazendo coisas que não convém. Perdendo noites e perdendo oportunidades na vida, perdendo emprego. Sempre um menino muito dedicado, bom de escola, bom de matéria. Até que umas amizades, de repente o Pablo começou a ficar um rapaz diferente. A vida já não estava 100%, tentava cobrir esse vazio. E achava que álcool e droga resolveria no momento. Mas depois a gente via que era só ilusão. A gente ficou muito sentido com aquilo, não apavorado, porque ele não tinha essa índole para isso. A vida financeira é sempre destruída, porque os vícios trazem essa consequência. E devendo banco, emprego nenhum a gente conseguia ficar. Foi um caso até que chegou a falar que eles dizerem que não tinha mais jeito. Começou a ficar diferente. De repente a gente notou que o Pablo estava mexendo com droga. E aí foi um tempo difícil. Agressivo, estupim muito curto, muito complicado, a personalidade muito difícil. Eu procurava uma solução, mas não tinha a certeza ainda de qual seria o caminho certo para que eu conseguisse dar essa volta toda na minha vida. E Deus usa a avó de Pablo para dar uma guinada na vida dele. Graças a Deus eu tenho alguns familiares que, como a minha avó, que tem essa fé que acabou me levando um dia. Eu conheci Cristo. O dia que eu levei ele lá, ele aceitou Jesus, quis se batizar, não obriguei, não disse nada, só orei. Ele entrou para a igreja, batizou e deu a volta por cima. O Pablo hoje é esse rapaz maravilhoso. Com o amor de Deus no coração, Pablo sente o chamado de patrocinador e vê mudanças na vida dele. Deus foi me tocando para patrocinar, para estar sempre ofertando. Patrocino, na verdade, o restaurante, que é a minha fonte de renda. E eu fui aprendendo, ele foi me capacitando e foi me moldando para administrar essa empresa. Um empresário na área alimentícia muito bem sucedido. No meio de um cenário que o país fala sobre uma grande crise, eu tenho visto o crescimento. É uma coisa sobrenatural. Eu testemunho muito o que ele faz, que é perfeito. Quando ele sai do restaurante, ele sai com uma porção de marmitex, e aí tem uns drogados ali, aí fica ali uma porção, e dá confrete, e fala de Jesus para eles. Eu atendo clientes ali, que almoçam ali, nós temos entregas
de marmitex e empresas que nós atendemos. Ele abriu a porta da minha fonte de renda hoje, que é o restaurante. Hoje eu tenho meu carro, graças a Deus, e ele tem ainda feito promessas na minha vida. E é um filhão do mesmo jeito, um grande irmão, e tem me ajudado muito. É uma benção. Todo mundo gosta dele. Deus fez uma obra tão perfeita que aos olhos humanos era impossível, e ele atuou da forma mais impressionante que tem. Dizem que não existe como crescer hoje. Deus tem abençoado, aberto portas. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Você vê, irmão, foi a avó que falou de Jesus, levou ele para a igreja, aceitou Jesus, mudou a vida. E está seguindo todo aquele processo com Deus. Se não parar, só Deus sabe onde vai chegar. Porque a quem tem, mais se lhe dará. O triste é quando a pessoa acha que já sabe mais do que Deus. Não, eu não vou fazer isso não, porque acho que não vai dar certo. Não, se o Senhor está falando e fala pela palavra, pelo testemunho da palavra, você pode ir em nome de Jesus. Aceitou ser patrocinador e que eu tenho pedido às pessoas, se Deus não fala, não se assuma, mas se fala, não abandone. Porque Deus sabe por que lhe chamou. O diabo tem seus ardis, as suas armadilhas, suas manhas para lhe tirar da fidelidade de Deus. Agora que se você sente a chamada, aqui quase 99% é patrocinador, pega o papel, preenche os seus dados, destaque e me devolva, porque no último dia do mês eu estarei orando por você. O que ficar na sua mão, põe ao banco e depositar. E qual é a quantia? Aquela que Deus fala. Você pode prestar atenção que no fundo você sabe a quantia. Se ele falar só 100 reaisinhos é pouquinho, mas é o que ele quer que você dê. Se ele falar 200, 300, 500 mil, você que sabe quanto vai dar. Se um dia ele falar dobra, você não pensa duas vezes, porque já te deu a semente para você dobrar. De qualquer lugar, ligue para nós. Para o Rio, o telefone é 2141-3510, 0 prestador é 21, 2141-3510, e São Paulo, que é 3181-9022, 3181-9022. E enquanto eles vão preenchendo, vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário, com quem Caim se casou, sendo que Adão e Eva era a primeira família na terra? Pois é, se você ler, a Eva teve Caim, teve Abel, aí depois teve Sete, e filhos e filhas. Como é no início da criação, pôde ali ser dessa maneira, casar com o irmão. E eu tenho mostrado aqui uma coisa bonita, no Vejam Só, que é o programa da RIT às 11 da noite com o pastor Hebe Cocarelli. Ele entrevistou uma pessoa que revelou uma coisa muito linda. Todos nós somos irmãos de sangue. Não importa se você veio os seus antepassados vieram da África, da Ásia, da Europa, o índio, de qualquer lugar. Veja o que aconteceu ali, por favor. Gênesis 3 nos é dito que Adão deu o nome de Eva, sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Os estudos com o DNA mitocondrial, produzidos desde... Peraí. Os estudos o quê? Mitocondrial. O DNA mitocondrial é um DNA que é passado de uma geração para outra apenas pela mulher. Eu, você e os nossos telespectadores, nós temos apenas o DNA mitocondrial da nossa mãe. Nós não temos nada do nosso pai nessa área. Agora, se pegarmos o meu DNA mitocondrial, o seu e de todos os nossos telespectadores, todos são iguais. Isso significa que uma antepassada sua foi a mesma antepassada minha, que é a mesma antepassada de todos os que estão agora assistindo esse programa. Isso vale para o chinês? Vale para o chinês, vale para o aborígene da Austrália, para o pigmeu, para o esquimó, para o europeu, para o asiático, para o índio brasileiro. Então isso prova que todos vêm da mesma mulher. Isso foi publicado em 1º de janeiro de 1987. A pessoa que publicou esse estudo foi a doutora Rebecca Ellicott. Ela publicou no boletim de uma igreja? Isso que é interessante. Não, foi numa publicação científica. É fascinante, quando nós até tenho certinho aqui, para aqueles que quiserem, inclusive, pegar o número da publicação, tem. É chamado... Foi publicado na revista Nature, para aqueles que têm interesse. É volume 325, Rebecca Ellicott, Mitochondrial DNA and Human Evolution, das páginas 31 a 36. Então está provado que todos os seres humanos vêm de uma única mulher. Isso cientificamente provado, não se acredita.
Que lindo, né, pessoal? Esse Deus é fantástico, ele deixou a assinatura dele. Quer dizer, o Adão não mentiu, a Bíblia não mente. Crê no que ela fala, que você vai ser bem-sucedido. Segunda pergunta agora. Missionário, por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Porque Moisés foi mandado falar com a rocha a segunda vez, primeiro ele mandou foi ferir. E ele ficou chateado, chegou lá e feriu 2 vezes. Aí Deus não deixou, só por isso. Agora vamos fazer o seguinte. O filme da vida de Cristo. Veja o trailer, porque, meu irmão, é muito lindo esse filme que fala sobre os momentos mais marcantes do ministério de Jesus segundo os evangelhos, feito pelos árabes que se converteram. Roda para mim, por favor. Meus amigos, muitos tentaram registrar os eventos ocorridos aqui como aconteceram. Eles foram transmitidos por muitos daqueles que os presenciaram e por todos os servos da palavra. Os romanos odeiam os messias que criam problemas, tanto quanto nós. Por que me pede água para beber? Se é judeu? Este homem estava com ele. O galo não cantará hoje, até que negue 3 vezes que me conhece. Acho bom você se sair melhor dessa vez, filho de Deus. Quem foi que te bateu? Nunca! Surdos escutam! Mortos levantam com vida! Primeiro açoitem e crucifiquem. Jesus! Jesus! Por que não está no cinema missionário? Porque o cinema você gasta passagem, paga para assistir, depois acaba, até esquece. Com DVD você pode assistir quantas vezes quiser e pôr as famílias até evangelizar. Depois do culto, aqui do lado tem o Shopping do Povo, também tem o disco do Tiago ali e outros tantos. E no Rio é do lado da igreja, tem tudo. Você acessa pelo telefone do Rio, 2141-5100, prestador é 21, ou de São Paulo, 3181-8038. O site é spou.com.br. Nós vamos agora ao Momento Nossa TV e vamos ver o que você está perdendo. Veja o testemunho de alguém, você que não tem a Nossa TV, por favor. Eu adquiri a Nossa TV que depois de eu ter alcançado algumas bênçãos através do missionário R.R. Soares, pela Band, aí eu assinei a Nossa TV. Eu sofria de um mal, né, que era medo, essa coisa, síndrome do pânico, esquizofrenia, não sei. Foi taxado como esquizofrenia, né, pela medicina. Aquele problema é só tomar comprimido. Meu filho vivia nas drogas, a menina só vivia preso, fumando droga, chegava de manhã cedo, era cara de quebração de coisa, discutindo com a minha esposa. Aí
Aí também começou a assistir a nossa TV. A nossa TV mudou muita coisa na minha casa, me livrou da esquizofrenia terrível, daquele medo. Meu filho se converteu, está na presença do Senhor e mudou tudo lá. A nossa TV é uma benção. E quem não tem está perdendo. Creia, estou falando sério, é a extensão do nosso ministério. Isso você precisa ter em casa. Os canais evangélicos são preparados por centenas de pessoas para você ter o melhor na sua casa. São 11 ao total. Hoje você faz uma pré-inscrição. Você preenche aqui, ainda não está valendo, seu nome, telefone melhor de ligar, destaca, eles vão ligar num dia 3, 4, 5 para você. Se você falar sim, instala. Se não falar sim, não vai instalar, não tem compromisso. Você de casa, telefone para nós. Para o Rio, 0 prestador é 21 3265 5000, 3265 5000. Ou 0 prestadora 11 de São Paulo, 3181 7027. 0 prestadora 11 3181 7027. O site é nossatv.tv e você vai ver agora 3 WhatsApp, 3 números para você poder usar. Eu vou falar só do WhatsApp 219-6666-8078. Eles vão colocar 3 para você. 219-66-8078. Mas tem também 2. Um é o 219-7376-4665 ou 219-7447-9768. Você vê aí e vê o que está aparecendo, mas esse aqui é mais fácil para guardar, 219-6666-8078. Vamos ficar de pé para nós orarmos agora? Ô meu irmão, chegou o momento da gente clamar ao céu. Você viu que Deus começou já a operar. Se Ele começou, Ele vai continuar. E a nossa oração é por todos vocês. Curve a cabeça, se for possível, feche os olhos. Pai, estamos orando agora, primeiramente, pelas pessoas que se encontram em casa, passando momentos difíceis, e que estão dizendo, Deus me ajude, ou no hospital, Pai, ou em qualquer lugar. Meu Deus, eu amarro todo o mal diante de Ti, em nome de Jesus. Eu expulso e mando que saia todo sofrimento, toda dor, todo problema, saia e não volte mais, em nome de Jesus. Pai, agora eu quero orar por quem está aqui. Primeiro eu peço, ensina essa pessoa a tomar posse da bênção. Ela sabe, ó Deus, se aqui tivesse uma mina de ouro, ela baixaria, cavucaria até com a própria mão e pegaria aquela pedrinha de ouro e sairia correndo feliz. Aqui não tem uma mina de ouro, aqui tem milhares de minas de ouro na tua palavra. E ela tem, ó Deus, que garimpar agora, tem que orar. O cavucar dela é com a palavra, é ali que ela tira a preciosidade, como tantos já foram abençoados. Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo. Vem agora que essa pessoa está orando pela fonte de renda, pela empresa, pelo emprego, pela família. Pai, é a mulher pelo marido, é o marido pela mulher, é o casal pelos filhos, pelos irmãos, pelos pais. Pai, as pessoas estão pedindo agora, pois eu repreendo em nome de Jesus qualquer mal que esteja oprimindo essa vida e eu mando que saia. Comece a chamar o seu mal pelo nome agora. Concentra a sua fé. Você é quem pode dizer se aceita ou não o mal na sua vida, se aceita ou não a bênção. E Deus quer lhe abençoar. Pai, ajude essa pessoa a orar. Oh Deus, agora a crer para ser abençoada. E eu te peço, use o pastor Jaime agora, Senhor. Oh Pai, no poder, na autoridade que há no nome de Jesus, nós oramos. Eu quero essa pessoa levantando a voz, mas falando com autoridade, Pai, falando com poder, no nome de Jesus, e tomando posse da bênção, neste dia de restituição, de restauração. Deus está pronto, meu irmão, a devolver qualquer coisa que você tenha perdido, que tenha sido tirado. Talvez você pergunte,
perdeu a alegria, perdeu a paz, perdeu até a confiança em Deus. Você pode, perdeu a comunhão, você não consegue mais se concentrar na oração, você não consegue falar com Deus como deveria de falar. Deus está pronto para restituir tudo, na vida financeira, na vida profissional. Talvez você teve um golpe, levou um golpe, foi traído, foi enganado, foi roubado, foi tirado alguma coisa, mas Deus tem para dar. Não, talvez você perdeu algo, mas Deus é poderoso para restituir agora. É hora, meu irmão, é hora, minha irmã, de ver a abundância de Deus, de ver a grandeza de Deus, de ver o poder de Deus operando em você agora, restituindo uma porta de emprego, restituindo um bem material, dando muito mais para você. Veja Jó, ele teve em dobro o que ele tinha perdido quando ele orou pelos seus amigos. Deus fez uma obra maravilhosa. Tira o rancor, tira a mágoa, tira o ressentimento, tira o ódio do seu coração, e Deus está pronto para trabalhar, a fazer maravilhas na tua vida. Pai, tem alguém que perdeu a família, Pai, ele está sozinho, ela está sozinha. É alguém que perdeu um filho para o álcool, para as drogas, perdeu para a prostituição, não tem mais o filho do lado dele, não tem mais a filha do lado, mas Deus, o Senhor está trabalhando. Hoje é dia dessa pessoa ter de volta o que foi tirado. É hora, meu irmão, é hora, minha irmã, da restituição, é hora da grandeza de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus se manifestar e levantar você, e abençoar você, e abençoar a sua casa, e abençoar a sua família, e devolver a paz que tanto você tem buscado, a paz que você tem clamado, a paz que você tem suplicado ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Vem, Pai, essa pessoa está clamando, Deus, ela está pedindo, Deus, a volta do que foi tirado, mas o Senhor dá mais ainda. Pai, essa pessoa que perdeu a saúde, o dia que ela se aborreceu com alguém, que ela ficou indignada com alguém, ela não teve mais saúde, Deus, essa pessoa anda triste, desanimada, deprimida. Essa, Senhor, que anda sempre com a pressão alta, com uma dor de cabeça, essa pessoa que está com depressão, a chamada síndrome do pânico, ela perdeu a confiança na vida, ela perdeu a alegria de viver, ela perdeu até a vontade de viver, e até em suicídio essa pessoa pensou. Está amarrado, ela vai viver. Oh, é hoje, meu irmão, é hoje. A minha fé está unida com a sua fé, e agora você deve levantar a sua voz e: diabo, tira a mão do que é meu, em nome de Jesus. Você deve falar com autoridade, falar contra o mal que está na sua casa. Solta a minha casa, fala para a vida financeira, solta a minha vida financeira. Isso, fala: solta agora o meu emocional, solta os meus sentimentos. Você não pode ser dominado pela mágoa, pelo ódio, pelo ressentimento, pelo rancor. Você não pode ser dominado de maneira alguma por lembranças do passado que fazem você sofrer, lembranças que trazem perturbações na sua mente. Agora foi para a liberdade que Cristo te libertou. Levante a voz e fale com autoridade: mal saia, solta o meu marido. Isso, minha irmã, solta a minha esposa. Fala, meu irmão, solta o meu filho, solta a minha filha, solta a minha casa, solta em nome de Jesus o meu emocional. Manda embora a depressão, manda embora o pânico, manda embora a inquietação na alma. Isso foi para a liberdade que Cristo te libertou. Manda embora essa doença, essa herança genética, isso em nós, esse sopro cardíaco, ou esse prolapso, essa arritmia cardíaca, esse mal das vias aéreas, esse mal das vias respiratórias. Isso em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a sua fé, eu levanto a minha voz e digo: saia, Satanás, saia com aquilo que é seu, saia da casa desse meu irmão, saia, que eu estou mandando em nome de Jesus Cristo. Se não é na fé desse homem, é na minha fé. Eu exijo: saia agora. Solta o marido dessa senhora, solta a mulher desse homem, solta o filho, a filha, o genro, a nora, solta o neto, a neta, o irmão, a irmã, o cunhado, a cunhada, o sobrinho, a sobrinha. Vai saindo com o vício do álcool, vai saindo com o vício das drogas, vai saindo com a sua prostituição, vai saindo com a sua normalidade sexual. Vamos, que eu estou mandando o demônio, e sai com sua depressão, vai embora com seu pânico, vai embora com seu medo, vai embora com a sua dor de cabeça, essa dor na nuca, essa dor forte, vai embora o entupimento nasal, vai embora essa coriza, em nome de Jesus. Esse mal-estar vai saindo, essa dor no braço, essa pessoa não dorme direito, essa dor na perna, essa dor no quadril. É hora de levantar o braço, meu irmão, é hora de dobrar essa perna, é hora de voltar a
respirar, de ter o batimento cardíaco normalizado, e todo mal, seja ele qual for, do alto da cabeça à planta dos pés, um vírus, uma bactéria, seja o que for, saia, vai embora. Nós exigimos, nós ordenamos, suma, saia em o nome de Jesus. Levante as suas mãos e fique na liberdade dos filhos de Deus, liberdade daqueles que vão morar no céu. Oh, liberdade para dar glória a Deus, né? Oh, e Deus quer restituir aquela confiança ao seu coração, aquela segurança que você tinha. Oh, aquele sorriso, aquele brilho, meu irmão. Aleluia, aleluias. Oh, Ramadei canta la machuria. Oh, risa la mamalamamarabacan. Tisolo mandaramalamaramaracan. Meu Deus, eu quero esse povo, oh, tomado pela tua presença. Liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade, meu irmão. Liberdade para dar glória a Deus. Liberdade para dizer aleluia. Para dizer eu te amo, Jesus. Receba a força e o poder. É a restituição, é a restauração. E vem aí a multiplicação. Oh, aleganda la mamará. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é o príncipe da paz, Ele é o rei dos reis, é o Cristo Senhor, digno de honra, digno de glória, é aquele que esteve morto e reviveu. Aleluia, aproxima, chega mais perto. Oh, mais juntinho do Senhor. Se apegue a Ele com amor. Se apegue, se envolva. Chegando, tcharamamalamamara. Dalamamaramamachuri. Jacandoromanchuri deribi, so cantarama, canto, choromaderima. Ale soromadalahalamama. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. De cantou, de aremadoromalahalamamara. Oh, seja envolvido, seja tomado pela presença do Senhor. Levante as mãos de glória a Deus. Levante a mão e diga aleluia, aleluia, aleluia. Canta um cântico novo. Cante na língua dos anjos, cante na língua dos estranhos. Você pode. A unção, a visitação é especial. Não fique de fora. Não perca esse momento. Leite cantarama. Porque a mim se apegou, eu o livrarei, o salvarei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu responderei, na angústia estarei, livrarei e o glorificarei. Levante as mãos bem alto agora. Saciá-lo